pessoal, estamos de volta com o programa Por Mar de Portas Abertas e no programa de hoje a gente encerra o capítulo que fala da WL Gore, aquela empresa que produz tecidos de alto padrão e tal, e os aprendizados que a gente tem com ela. E o Gary Hamel termina esse capítulo nos passando 3 lições que a gente pode aprender com a W Gore. Eu vou passar a primeira lição, que é: a inovação em gestão realmente distribui o poder. Por isso, não espere que ninguém se empolgue. Ou seja, o que Gary Hamel quer dizer com isso? Que os empresários, os líderes, eles acham muito bonito a teoria e o case estudado da W.L. Gore, porque ele divide o poder, porque ele dá o empoderamento, né? É muito bonito em teoria, só que na prática é difícil para os gestores, para os líderes delegarem o poder ou se submeterem a pessoas que hierarquicamente são inferiores a ele. Então, esse case da W.L. Gore, ele é muito mais estudado do que imitado. Ou seja, as pessoas leem, comentam, elogiam, mas na hora de pôr em prática não conseguem fazer. E eu penso num exemplo corriqueiro que ajuda a explicar isso. Por exemplo, a minha esposa é uma ótima cozinheira, adoro ela, espero que ela não assista, né, esse programa. Só que a minha mãe é muito melhor cozinheira que ela. E a minha mãe já passou várias receitas para minha esposa. Uma das receitas que eu adoro, por exemplo, bife à parmegiana. E a minha esposa, com todo o esforço dela, tentou fazer um bife à parmegiana igual ao da minha mãe. Só que é claro, ela não conseguiu. Por quê? Porque tem o jeitão de fazer, tem a prática, né? E com a gestão de pessoas é da mesma forma. Não adianta nada a gente ler sobre cases como o da W.L. Gore, ler autores renomados como o Gary Hamel, se a gente não conseguir colocar na prática, não ter o jeito para fazer aquela coisa. Então a grande lição é isso, é converter em prática aquilo que a gente tem aprendido na teoria. Obrigado. Nós iniciamos hoje o 6º capítulo do livro do Gary Hamel, onde ele traz para nós um case de sucesso muito importante em inovação de gestão. Que case é esse? É o Google, a empresa americana de maior sucesso no mundo da web hoje. E qual foi a receita inicial, né, que os fundadores do Google tiveram? A grande sacada deles foi algo extremamente simples, que eles colocaram o quê? Que eles mediriam o quanto uma página teria sido visitada através de indicação de outra. Ou seja, eles mediam o índice de popularidade daquela página para quê? Para quando você procurasse um determinado assunto, aquela página que fosse a mais visitada seria a que primeiro apareceria na lista do Google. Essa é a essência do que eles desenvolveram desse mecanismo de busca. Era algo que para a época revolucionou, e tanto que eles iniciaram e começaram com certos mecanismos de buscas que tinham do tipo Yahoo, ou você tinha o próprio Alta Vista e outros mais. Eles acabaram todos indo por água abaixo. Por quê? Porque o Google assumiu a hegemonia nesse quesito aí. E qual foi a grande inovação da Google em termos de gestão? Eles vieram com um modelo totalmente diferente. Por quê? Enquanto a Microsoft imaginava que toda a receita deles viria do licenciamento da utilização do software deles, a Google alavancou o crescimento econômico deles em função do anúncio na página de busca deles. Essa foi a premissa inicial que diferenciou o Google da Microsoft. Uma outra coisa diferente também foi o modelo de negócios adotado. A Microsoft, ela tinha um conjunto de produtos físicos, ou seja, você comprava a licença do pacote Office, você recebia uma caixa com uma mídia dentro e ao termo de licenciamento e os códigos de instalação do sistema. O Google já começou a operar online, então você utilizava os produtos do Google já comprando as licenças online e não precisando mais ter a mídia física na tua mão. Uma outra diferença muito básica também foi a estruturação dos aplicativos. O Office da Microsoft, que só roda embaixo do sistema operacional deles, que é o Windows, quando você tivesse que fazer qualquer tipo de mudança no sistema, você teria que ver o impacto, porque ele é um pacote totalmente integrado. Você teria que ver o impacto dessa mudança em outras partes do sistema. Já o Google, ele trabalhou
de uma maneira bem diferenciada, porque ele concebeu todos os seus aplicativos para operarem de forma independente, de modo que, se você tivesse que fazer um upgrade em qualquer um destes softwares, você não sofreria nenhum problema com relação à compatibilidade com os outros. Então, essa foi a grande sacada que o Google implementou. Já no quesito gestão, o Google diferenciou-se da Microsoft em função do quê? Primeiro, que eles adotaram um modelo de gestão que era menos baseado em hierarquia e mais no caos. E, por incrível que pareça, eles conseguiram colocar ordem no caos. A outra, a hierarquia, ao invés dela ser verticalizada, o Google trabalhou com um nível hierárquico organizacional, que é aquilo hoje que os grandes gurus dizem que você não tem que ter mais uma única pessoa tomando decisões, mas você tem que ter diversas pessoas tomando decisões. E essas diversas pessoas tomando decisões, você só consegue quando todas podem opinar, quando não existe muitos níveis hierárquicos, ou seja, você passa a operar como se fosse uma rede, como se todos os cérebros estivessem interligados. E aí o que acontece? Num primeiro instante, a decisão, quando você trabalha com uma única pessoa tomando, ela é muito mais rápida. Porém, a assertividade dela é muito menor do que quando você tem diversas pessoas dando opiniões sobre um determinado assunto. O grande desafio hoje qual é? É você trabalhar em rede, mas ser rápido nas tomadas de decisões também. Uma outra coisa que o Google ele faz com maestria, as recompensas para quem tem ideias novas. Então, você criou algo novo dentro do Google, você tem recompensas grandes, muitas vezes até milionárias. Para que isso? Porque eles colocam da seguinte maneira a visão deles: ao invés de eu ter uma grande ideia, sair e abrir uma startup própria minha, por que não fazer sucesso dentro do Google, que já pode alavancar, que já tem um mercado que é concretizado e que você tem muito mais opções de vender o teu produto ali dentro. Então, por que não ter o Google como sócio quando você tiver uma grande ideia? Então, essa visão, essa premissa que eles partem de que você pode fazer sucesso dentro do Google sem precisar para isso ter a tua ideia vista em outros lugares anonimamente ou sozinho, é uma diferença muito grande. E a outra orientação que eles têm é o desenvolvimento do produto focado na equipe, ou seja, o desenvolvimento de produtos novos, ele não está na mão de uma única pessoa, mas existe toda uma equipe por trás que, além de estar contribuindo para a inovação daquela ferramenta, são pessoas que estão trabalhando naquilo e dando também o melhor de si. Por quê? Quando as pessoas sentem que elas fazem parte de algo maior, que elas estão ali com um propósito muito maior, elas sentem gosto em dar suas opiniões, em alavancar o crescimento de produtos. Uma outra coisa que o Google tem em mente, que é a premissa primordial no desenvolvimento deles, é o usuário em primeiro lugar. E isso aí é algo que a gente já verifica no desenvolvimento de sistemas, aqui mesmo dentro da Pormad, do qual nós fazemos parte, que é o quê? Quando você desenvolve um sistema, muitas vezes você fica 2, 3 dias fazendo teste, reteste, vendo e achando que o produto está testado e ele vai funcionar tranquilamente. E por incrível que pareça, você não previu, muitas vezes, que alguém pode clicar num botão errado. E que resultado isso acabou gerando. Então, às vezes, você precisa trabalhar o quê? De modo a gerar consistências para prever a ação de um usuário. E muitas vezes, essa ação ela é até prejudicial ao funcionamento do software. Então, com isso, o Google colocou o quê? Que os próprios testes seriam feitos por usuários finais e que eles trariam um feedback para a equipe de desenvolvimento para que eles pudessem fazer os ajustes necessários. Algo também que é de extrema importância, os dois fundadores do Google, o Sergey Brin e o Larry Page,
apesar de serem pessoas com uma inteligência totalmente fora da média, em contrapartida, eles têm uma humildade muito grande a ponto de admitir o que, mesmo sendo pessoas extremamente inteligentes, isso não quer dizer que a estratégia que eles adotem, ela será a melhor para a empresa. Então, o que eles pregam? Que quanto mais gente envolvida na tomada das decisões, quanto mais pessoas participarem, mais assertiva será essa decisão. E para nós finalizarmos, o Google, a estratégia maior deles qual é? A gente vive hoje numa era da descontinuidade. O que é essa era da descontinuidade? Vamos citar como exemplo, alguns talvez já nem lembrem mais, mas um termo que estava muito em voga antes com a telefonia era o torpedo, as mensagens SMS. Hoje é praticamente um termo que foi para o túmulo. Por quê? Porque surgiu o aplicativo WhatsApp e as pessoas, ao invés de usarem os torpedos, hoje elas usam o WhatsApp. E aí, reparem vocês, em menos de 2 anos, canibalizou-se os torpedos, que muitas vezes era o carro-chefe das companhias de telefone celular. Ele não existe mais, o WhatsApp substituiu isso. E de uma forma muito mais barata. Então, como a gente vive na era da descontinuidade, em que as tecnologias tornam-se obsoletas muito rapidamente, em que produtos tornam-se obsoletos, em que serviços tornam-se obsoletos, hoje qual é a estratégia primordial do Google? Não é você ter uma estratégia para um determinado momento do mercado, mas que você consiga ter uma estratégia duradoura que ela sirva para outros momentos do mercado, em que você consiga traçar um horizonte para muito tempo à frente. Por isso que hoje eles correm atrás do que? Da visualização de o momento em que as coisas sofrerão descontinuidade, imaginando, além daquele instante, eles projetarem muito mais para frente para que eles tenham essa vantagem competitiva também.